Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernanda falando, eu sou criadora do método emagrecer T360 e hoje eu quero falar sobre a lista de alimentos low carb. E quem me segue lá no Instagram já me ouviu falando, sobre duas listas diferentes. A lista low carb raiz, que é uma lista que eu criei, uma lista mais restrita e uma lista que melhor se encaixa para quem tem o objetivo de emagrecer. Mas eu vou explicar a diferença sobre essa lista e a lista low carb, onde entram mais opções de alimentos. Se você gostar desse vídeo, você dá o like, isso me ajuda muito, e se inscreve aqui no canal para você não perder nada do que está vindo. Vamos lá, pessoal, para vocês entenderem a lista de alimentos, esses alimentos que eu trouxe aqui são os alimentos que fazem parte do nosso dia a dia aqui em casa, tá? Vocês vão ver que eu sigo uma lista mais restrita. Por quê? Porque é uma lista mais barata, é uma lista com uma melhor relação proteína e energia e é uma lista que para quem tem o objetivo de emagrecer é melhor. E como a maioria que me acompanha, tanto aqui no canal do YouTube como lá no Instagram, tem o objetivo de emagrecer, a gente foca nessa lista. Para vocês entenderem esses alimentos, primeiro vocês precisam entender o conceito de dieta low carb. Low significa baixo, então low carb não é zerar carboidrato como muitos aí ficam falando. Gente, low carb é restringir, é baixar o consumo dos carboidratos. E de acordo com a literatura, até 130 gramas de carboidratos líquidos são aqueles carboidratos que o nosso organismo absorve. São aqueles carboidratos que são responsáveis por gerar os picos de açúcar no sangue, os picos de glicose, né? De acordo com a literatura, até 130 gramas de carboidratos líquidos diários ainda é considerado low carb. Mas por que é considerado low carb? Porque, por incrível que pareça, as pessoas estão consumindo uma média de 300 gramas de carboidratos líquidos por dia. E o pior de tudo é que esses carboidratos vêm de alimentos processados, né? São carboidratos refinados, são farináceos, açúcares, enfim. Não é por menos, pessoal, que a população está cada dia mais obesa e cada dia mais doente. Então, comparado com quem consome 300 gramas por dia, 130 é considerado low carb. Só que eu, particularmente, não recomendo essa quantidade para quem tem o objetivo de emagrecer. Eu recomendo que, se o seu objetivo é emagrecer e você quer fazer isso rápido, né? Eu sempre falo que emagrecer é que nem fazer injeção, faz rápido que dói menos. Para quem quer fazer isso de maneira mais rápida, foca ali em 50 gramas de carboidrato líquido por dia ou abaixo de 50 gramas que você vai emagrecer de forma mais rápida. Eu, particularmente, fiz um bulking no ano retrasado, eu consumia 90 gramas de carboidratos líquidos por dia e eu aumentei 8 quilos em 6 meses. Eu estava numa estratégia de bulking, de ganho de massa muscular. Pessoal, eu tô falando de uma pessoa que tem boa sensibilidade à insulina, que estava treinando 6 vezes por semana e ainda assim eu aumentei. Meu objetivo era aumentar, né? Mas só para vocês entenderem que eu aumentei essa quantidade de carboidrato para fazer o processo de bulking, que é uma fase dentro do processo de ganho de massa muscular. Agora imagina se uma pessoa aí que tem que emagrecer 20, 30 quilos, consumir 90 gramas de carboidrato líquido por dia, mesmo sendo fontes saudáveis, provavelmente não vai emagrecer, provavelmente até vai perder um pouquinho nos primeiros dias, depois vai acabar estacionando. Então eu recomendo que você fique abaixo de 50 gramas de carboidrato líquido por dia se o seu objetivo é emagrecer. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Não são os carboidratos saudáveis que foram os responsáveis pela epidemia global da obesidade, né? Os grandes responsáveis, os grandes culpados foram os carboidratos refinados, os carboidratos ultraprocessados, né? Tô falando dos refrigerantes, dos açúcares, dos biscoitos, dos bolos, dos pães, mesmo versão integral. Só que uma vez que você está acima do peso, uma vez que você está com os hormônios todos bagunçados, com o seu metabolismo todo desequilibrado, para você conseguir emagrecer e para você conseguir colocar esse metabolismo em ordem, muito provavelmente você vai precisar restringir até o consumo dos carboidratos saudáveis. Depois você vai reintroduzindo esses carboidratos aos poucos. Eu sempre falo o seguinte: primeiro você recupera a sua saúde e emagrece, e depois você recupera a flexibilidade na alimentação. Então, dito isso, se eu falei que eu recomendo até 50 gramas de carboidratos líquidos por dia, eu recomendo que você não coma nessa fase de emagrecimento, se esse é o seu objetivo, carboidratos que venham de tubérculos, que venham de raízes,
né? De quem eu tô falando? Por exemplo, mandioca, inhame, batata doce. Se eu tenho o objetivo de emagrecer e numa estratégia low carb a gente quer diminuir os picos de glicose no sangue, vocês vão ver que o objetivo numa estratégia low carb é a gente baixar a nossa insulina. Quando a nossa insulina está alta, e isso acontece pelo consumo dos carboidratos, hormônios e enzimas queimadores de gordura ficam baixos. E a gente quer inverter essa situação. Então a gente não quer gerar picos de glicose no sangue. E mesmo que o carboidrato seja saudável, se ele for, por exemplo, rico em amido, esse amido vai gerar picos de açúcar no sangue, que é justamente o que a gente quer evitar. E é por isso que a gente restringe numa dieta low carb, por exemplo, tubérculos numa fase de emagrecimento, raízes, né, que eu acabei de falar. Eu tô falando das batatas, do inhame, da batata doce, da mandioquinha, do cará. Eu tenho um glicosímetro em casa, pessoal, que é um aparelho que mede o açúcar no sangue, mede a glicose. Quando eu como mandioca, por exemplo, a minha glicose, outro dia eu fiz um teste, inclusive compartilhar lá nos stories. Eu consumi 150 gramas de filé de peito de frango grelhado e 150 gramas de mandioca cozida, a minha glicose subiu 80 pontos. Para um alimento ser considerado low carb, se o seu objetivo é fazer low carb do jeito certo, deixando seus níveis de insulina mais baixos para você potencializar a queima de gordura, lembra? Quando a insulina está baixa, isso você faz restringindo carboidratos, hormônios e enzimas queimadores de gordura estarão altos, isso potencializa o emagrecimento. Então, quando eu fui fazer o teste com a mandioca e o filé de peito de frango grelhado, a minha glicose subiu 80 pontos. Se você quer fazer low carb do jeito certo, você foca em alimentos que não subam mais de 20 pontos o seu açúcar no sangue. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com esses alimentos. Por isso que eles não estão aqui. O que é uma lista low carb raiz, pessoal? É uma lista mais barata, é uma lista que vai fazer com que você fique ali dentro dos 50 gramas de carboidrato líquido por dia, e é uma lista que vai potencializar também o emagrecimento, porque não são alimentos que têm muita gordura e, consequentemente, muita caloria, né? Logo mais eu vou falar sobre isso. Então, o que eu quero numa lista low carb raiz? Eu quero bicho e planta, praticamente bicho e planta. Eu quero vegetais de baixo amido. Baixo amido significa que eu não vou gerar picos de açúcar no sangue. Então, quero vegetais de baixo amido, quero frutas de baixo índice glicêmico também para eu não ficar gerando picos de açúcar no sangue. E eu quero bicho, ou seja, se eu focar nesses alimentos, nesses carboidratos, eu não vou gerar picos de açúcar no sangue e eu vou poder comer tudo que tem no bicho, do focinho à cauda. Vou poder comer os cortes mais magros e os cortes mais gordos. Tem uma regra em nutrição, pessoal, que fala o seguinte: toda refeição alta em carboidrato precisa ser baixa em gordura e toda refeição alta em gordura precisa ser baixa em carboidrato. Na low carb, como nós estamos restringindo os carboidratos, a gente pode consumir as gorduras. Se você não quiser abrir mão dos carboidratos, mesmo saudáveis, por exemplo, Nanda, mas eu não quero abrir mão da batata doce, eu não quero abrir mão da mandioca, eu não quero abrir mão do inhame, dos grãos, por exemplo, cereais, arroz, feijão. Se você decidir comer esses alimentos, teoricamente você não vai estar em low carb, teoricamente você não vai estar, porque você vai estar gerando picos de açúcar no sangue. E aí, nesse caso, você abre mão da gordura, e aí você não vai poder comer os cortes mais gordos, né? Você vai ter que focar nos cortes magros. Mas assim, ó, nesta mesa aqui, só tem low carb raiz. Se você focar nessa mesa, nesses alimentos que eu tenho aqui, você vai emagrecer de forma saudável, mais rápido e gastando menos. Então, eu recomendo que você foque nesses alimentos da lista aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vegetais de baixo amido. Amido é o carboidrato que tem ali dentro daquele alimento, é o carboidrato líquido. Quanto mais carboidrato, quanto mais amido tem aquele alimento, mais carboidrato líquido aquele alimento vai ter, maior o pico. Então, por isso que a gente não quer esses alimentos. Aqui tem baixo amido, então tem pouquíssimo carboidrato líquido. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho a couve e manteiga. Tudo que é vegetal folhoso vai entrar. Então, eu posso consumir couve e manteiga, posso consumir alface, posso consumir agrião, espinafre, cebolinha, que mais? Salsa, tudo que for verde, que for folha, entra, você pode consumir. Depois, outros vegetais de baixo amido, por exemplo, o chuchu, aqui ó, o brócolis ou o couve-flor, ambos também tem pouquíssimo carboidrato líquido. A abóbora cabotiá também entra, só que ela tem um pouquinho mais de carboidrato, então você não pode exagerar na abóbora. Ela entra, mas não exagere.
Repolho, cenoura, cebola, tomate, alho, pepino, beterraba. O que mais que eu não tenho aqui? Eu fui até o mercado, comprei alguns alguns eu tinha já em casa, alguns eu peguei no mercado, mas não tinha tudo. Mas, por exemplo, pessoal, quiabo, que não tá aqui, entra, pimentão, berinjela, eu gosto demais de berinjela também. Esses são os vegetais de baixo amido. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês uma lista low carb e low carb raiz, ou seja, a lista low carb e a lista low carb raiz, que é a mais restrita, vou disponibilizar para vocês, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam pegar essa lista lá no meu canal do Telegram. Então, vegetais de baixo amido, frutas de baixo índice glicêmico, frutas com menor quantidade de açúcar, por exemplo, o abacate é uma ótima fruta que tem uma quantidade significativa de gordura saudável, então faz muito bem. O coco também é uma fruta que tem mais gordura saudável, só que você precisa tomar cuidado também com o fator comportamental se o seu objetivo é emagrecer. Abacate tem gordura sim, mas não dá para exagerar, eu não conheço ninguém que exagera no abacate. Agora no coco, se a gente pensar no coco, em 100 gramas de coco ali seca, a gente tem praticamente 700 calorias, e se nosso objetivo é emagrecer, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade, mas é uma ótima fruta. O que mais, pessoal? Maçã, ameixa, pêssego, são frutas também que tem pouco carboidrato líquido. Agora você tem que tomar cuidado se o seu objetivo é emagrecer e se você quer fazer low carb do jeito certo, com frutas com maior quantidade de carboidrato. Por exemplo, manga, você evita nessa fase de emagrecimento. Banana também tem bastante carboidrato líquido. Outra fruta, mamão, então tem as frutas que são mais... que são melhores para essa fase de emagrecimento, e as outras que você precisa evitar ou restringir nessa fase. Gente, outra coisa que não falta aqui em casa, ovos, falando aqui de proteína. Ovos são o segundo melhor alimento do planeta, são super versáteis, são baratos e são uma cartela de vitaminas e minerais. Então não deixe de ter ovo em casa, né? Aí você pode preparar, por exemplo, refogado, ovo pochê, ovos cremosos, tem receita lá no meu Reels do Instagram de como fazer os ovos cremosos, pode ser omelete, pode ser ovo cozido, como você preferir. Prepara conforme o seu gosto. Sobre as gorduras que entram na low carb, gente, gordura vinda de óleo, de sementes, por exemplo, gordura, pensar nessas gorduras industrializadas, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, essas gorduras estão fora. Inclusive, elas são prejudiciais, não consumam esse tipo de gordura. Nós usamos aqui em casa apenas o óleo de soja para acender a churrasqueira, nada mais. Margarina também é lixo, tá fora. Vamos focar em gordura saudável, em gordura criada pela natureza, não gordura criada pelo homem. Grava isso. Gorduras criadas pela natureza são saudáveis, gorduras criadas pelo homem não são. Se você focar nisso, você não vai errar. Então, uma gordura saudável, um óleo de coco, você pode utilizar para cozinhar. Eu uso bastante manteiga, pode ser a manteiga tradicional ou a manteiga ghee. Banha de porco, isso aqui é banha que eu fiz lá na air fryer, a costelinha de porco, a gordura que soltou da costelinha eu coloquei aqui para usar como banha. Eu particularmente não gosto do gosto da banha, então eu não uso tanto assim, mas é uma gordura super saudável. Azeite de oliva extra virgem, você usa para pratos prontos e saladas, e o azeite de oliva normal para cozinhar. Lembrando que quando você aquece o extra virgem, ele não se torna deletério, ele só perde as propriedades, né? Seria um desperdício você pagar caro no azeite se você vai aquecer, ele vai perder as propriedades. Mas você pode usar essas fontes de gordura para cozinhar. Outra coisa é chá de qualquer tipo, café também entra na estratégia low carb, só não vão colocar açúcar, né, pessoal? Aí sobre os adoçantes eu logo mais vou falar. Outra coisa, para cozinhar sal, pode ser que nem eu uso sal marinho. Não comprem sal refinado, sal marinho é uma boa opção, sal rosa do Himalaia também. Não tem necessidade de você pagar caro no sal rosa. Vocês vão ver que ele não é, gente, tão maravilhoso assim como as pessoas imaginam, né? Ele é superestimado. Mas se você gosta do sal rosa, você pode consumir. Outra coisa, você pode pegar o sal de churrasco, sal grosso, triturar no liquidificador e usar como sal também. Sobre aqui as proteínas, como eu falei, eu tô fazendo low carb raiz, tô fazendo low carb do jeito certo, não tô gerando picos de açúcar no sangue. Então, eu posso consumir as gorduras.
Lembrando que eu não consumo carboidrato e gordura na mesma refeição. Se eu quiser comer batata doce, se eu quiser comer inhame, se eu quiser comer mandioca, arroz integral, feijão, eu abro mão da gordura da carne e preciso comer com fontes magras de proteína. Mas como eu estou fazendo low carb do jeito certo, eu posso consumir qualquer corte de carne, tanto os cortes mais gordos como os cortes mais magros. Então o que eu geralmente tenho em casa, pessoal? Por exemplo, coxa sobre coxa. Com a pele, eu faço na air fryer, a gente consome a pele. Compro o peito também, de vez em quando eu compro o peito, faço uma air fryer com manteiga. Aqui, ó, carne moída de frango, sempre tem em casa. Fígado, pessoal, vísceras e miúdos são super nutritivos e costumam ser muito mais baratos. Não deixe de consumir esses alimentos. Que nem para quem tem ferritina baixa, a maioria das pessoas tem ferritina baixa, as pessoas estão consumindo poucas vísceras e pouca carne vermelha. O fígado também é um multivitamínico natural. Outra coisa que eu gosto muito, ó, moela. Aqui em casa sempre tem moela, também é super barato. Eu paguei R$ 8,99 num quilo de moela, também sempre tenho. Carne moída. Sempre compro carne moída de segunda, nunca compro carne moída de primeira. Por quê? Porque a gordura, lembrem-se sempre disso, a gordura natural dos alimentos não adoece. A gordura da carne, pessoal, nunca foi o problema, nunca foi. Outra coisa, ó, coração bovino também é super nutritivo. Costela suína, aqui eu tenho costela bovina, tudo que entra no bicho eu compro. E aí como que eu sugiro que vocês se organizem? Por exemplo, aqui no meu bairro, tem a quarta-feira, que é o dia que os ovos estão mais baratos. Tem a quinta-feira, que é o dia que as proteínas estão mais baratas. E tem segunda e terça, que é o dia da feira, que os vegetais e as frutas estão mais baratos. Então, eu me organizo na semana inteira. Eu tenho o dia que eu compro os vegetais, o dia que eu compro as proteínas e tem o dia que eu compro os ovos. Eu sugiro que você faça isso também. E agora vocês devem estar se perguntando, cadê o queijo, que eu sei que entra na low carb? Cadê o bacon? Cadê o amendoim? Cadê as oleaginosas? Cadê as farinhas de oleaginosas? Cadê o requeijão? Cadê o creme de leite? Pessoal, lembram que eu falei no início do vídeo que eu sigo uma lista low carb raiz? Que é uma lista mais barata, é uma lista com uma melhor relação proteína e energia, né? Os alimentos, e é uma lista que potencializa o emagrecimento. Lembrem-se que para emagrecer não é só restringir carboidratos. Eu sempre falo o seguinte, para emagrecer, baixa a secreção de insulina mais déficit calórico. Baixa a secreção de insulina, você faz restringindo o carboidrato. Só que isso não é garantia de emagrecimento. Você precisa gerar o déficit calórico para emagrecer. Se você não gerar o déficit calórico, você pode zerar o carboidrato. Mesmo assim, pode tirar o cavalinho da chuva que não tem emagrecimento. Precisa gerar o déficit, ou seja, você precisa ingerir menos calorias do que você gasta. Quando você consome queijo, quando você consome bacon, amendoim, creme de leite, requeijão, principalmente em receitinhas low carb, que o pessoal costuma fazer muito, você está ingerindo muita energia, ou seja, muita caloria, porque a gordura é o macro mais calórico e ele está presente nesses alimentos. E aí, provavelmente, você não gere o déficit e não emagreça. Olha, eu já vi muitas pessoas virem para low carb e se queixarem que elas estão restringindo carboidratos e não estão emagrecendo. Pessoal, o erro está no déficit calórico. E 90% das pessoas está errando nessa questão das gorduras. Estão consumindo muito queijo, estão consumindo muito requeijão, muito creme de leite, fazendo muita receitinha low carb e por isso não emagrecem. Então, mais uma vez eu vou repetir. Eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram as duas listas. A lista low carb raiz, que é uma lista mais barata, mais restritiva, só que com uma melhor relação proteína e energia, e a lista low carb normal. E você pode decidir que lista você quer seguir. Por exemplo, como eu não tenho objetivo mais de emagrecer, eu posso comer com maior flexibilidade. Se esse é o seu... Se você está nessa realidade também, se nesse momento você já emagreceu, ou você não tem objetivo de emagrecer, você também pode comer com maior flexibilidade, né? Pode colocar esses alimentos aí no seu dia a dia. Mas se o seu objetivo é emagrecer, eu recomendo que você restrinja primeiro esses alimentos, que você foque numa lista low carb raiz para você emagrecer mais rápido e aí depois, quando você chegar no seu objetivo, você vai comer com maior flexibilidade. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se você tiver qualquer dúvida com relação a algum alimento que você não sabe se entra, se não entra na low carb, pergunta aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de responder. Me segue lá no Instagram, Nanda Plaut. Se você ainda não me segue e não deixa de entrar dentro do canal do Telegram para você pegar a sua lista de alimentos low carb e a sua lista de alimentos low carb raiz. Beijo e até a próxima!